Fala pessoal, mais um Papo Espírita aqui e hoje nós temos a presença do nosso querido irmão do coração, Lacordaire Fayad, de Cuiabá. Quero apresentar para vocês, para quem não conhece o Lacordaire, eu vou pedir que ele se apresente e vocês vão ficar conhecendo essa pessoa maravilhosa. A partir de agora, apresente-se para nós aí, Lacordaire, faz favor. É uma gratidão muito grande, Tiago, estar com você, os nossos caros ouvintes, né, da nossa rádio, portal web aí, né, do CELAC, né, que é o Centro Espírita aí de Brasnorte, né, essa cidade aí que vem crescendo cada vez mais e, felizmente, também a divulgação da mensagem espírita através da contribuição de várias almas queridas, das quais você coordena, né, neste trabalho do bem. E realmente o Emmanuel coloca que a maior caridade que nós podemos fazer na doutrina é a sua divulgação. E a divulgação da doutrina espírita passa através de nós. Todos nós somos divulgadores, na verdade. Muito bem. Meu nome é Lacordaire Fayad. Profissionalmente, eu exerço a profissão enquanto psicólogo. Eu estou no Mato Grosso desde 79 e sempre ligado à Federação Espírita do Estado do Mato Grosso. Tivemos a oportunidade de estar à frente da direção da federação por alguns períodos, né? Hoje continuamos integrados à equipe da federação e é uma alegria muito grande estar participando dessa oportunidade abençoada, né, de devolver amorosamente o que a vida investe na gente através do trabalho do bem, né? O Espírito Joana de Anjos, ela coloca que medicação que se coloca na ferida do próximo é remédio que nós estamos colocando na nossa própria alma. E o maior investimento nosso é justamente esse, né? No trabalho do bem. Esse a gente leva, né? São três aspectos que nós levamos na vida. Primeiro, são as relações, as interrelações afetivas, né? Tanto é que no livro Semeador de Estrelas, o Suri Calda Schubert narra uma história que Divaldo conta de um personagem, o suicida do trem, e que ele recebia como dardos mentais, em virtude da sua negligência, tentou evadir-se da vida como se isso fosse possível. Através do suicídio, ele recebia os dardos mentais. Então, todos nós recebemos aquilo que nós produzimos. Daí o porquê Jesus dizia a cada um conforme as suas obras. E o outro aspecto que nós levamos são justamente aquilo que nós investimos em nós, intelectualmente, que o espírito não retrograda. Então, o livro que você lê, o estudo que você faz, isso tudo vai formando o seu acervo sociocultural enquanto espírito imortal. E o outro aspecto são os valores éticos e morais, né, que nós levamos. Então, é muito importante. O trabalho do bem é uma forma da gente aurir força para se auto-administrar, né, Tiago? Então, esse estar junto com você, estar no movimento espírita é uma bênção muito grande. Nós também só temos a agradecer, Lacor, porque ter conhecido o Espiritismo, ter conhecido vocês, pessoas tão queridas, que nos ajudaram ao longo do caminho com a sua presença, com as suas palestras, com sua palavra amiga. Tivemos a oportunidade de ter você aqui em nossa casa, no CELAC, em Brasnorte, fazendo uma palestra aqui para a gente maravilhosa. Então, assim, são coisas que ficam guardadas na nossa mente, coisas que ficam guardadas nos nossos corações. E o que o movimento espírita proporciona para a gente, que somos eternos aprendizes aí da doutrina do Cristo, é justamente essa convivência, esse acolhimento que a gente vê nos irmãos, essa vontade de ajudar, de repassar o que tem conseguido aprender na jornada evolutiva, né? Então nós ficamos muito felizes também de ter vocês com a gente aqui no Papo Espírita. Aproveitando o gancho, eu quero pedir para todos que estão assistindo se inscrever no canal, deixar o like, deixar seu comentário, que é muito importante. Sempre quando a gente pode, a gente responde as perguntas, as dúvidas que tem aqui. Se a gente não conseguir, nós pede ajuda para o Lacor. O Lacor está aí à disposição para nos ajudar nas respostas, né? Então é muito importante que vocês se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo com seus amigos,
para que o YouTube possa entender que esse conteúdo é relevante e ele possa indicar esse vídeo também para outras pessoas que estão buscando o Papo Espírita, que estão buscando o conteúdo evangelizador. Vocês viram aqui que o Papo Espírita, a modalidade que nós estamos trazendo aqui, realmente um papo descontraído, tem um tereré aqui que a gente toma, um café, um chá, quem gosta. Realmente é um bate-papo entre os nossos irmãos, os trabalhadores da doutrina espírita, pessoas que são simpatizantes ao movimento espírita, trazendo isso de uma forma mais rápida, nesses conteúdos curtos, que nós vamos fazer depois os cortes do podcast, e a gente vai colocar nas redes sociais alguns momentos. E é interessante, hoje no mundo tá tão rápido hoje, né, Lacor, que até a comunicação ela tem que se adaptar e ser mais enxuta, né? É verdade. Claro, salvo algumas coisas que demandam um pouco mais de tempo, igual palestra, live. Então, o Papo Espírita ele nasceu com esse intuito. Convidar também a todos para que acessem a nossa web rádio espírita. O site eu vou deixar aqui na descrição. Todo o site também da Federação Espírita do Mato Grosso. Eu vou deixar aqui no comentário prefixado para vocês estarem acessando, ouvindo. A web rádio tem conteúdo edificante, tem música, tem vídeo, tem palestra, tem passe virtual todo dia às 8 da noite. Para quem não consegue a Casa Espírita, nós temos o passe virtual, é só acessar lá e ouvir o passe virtual. E tem o app para Android e para iOS. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa que você falou que está aqui no Mato Grosso, você está no movimento espírita desde a década de 70. Você é oriundo de que outro estado quando você veio para cá, Lacorda? Então, meus pais já eram espíritas, então sempre eu já nasci, já felizmente, sob a aura amorosa da doutrina espírita. Então, eu nasci em Catalão, Goiás, cidade do sudoeste goiano. Fui para Brasília aos 16 anos e fiquei em Brasília durante 10 anos. E quando eu vi, em 79, eu vim no Mato Grosso, né? Conheci o Mato Grosso, foi um encontro com o nosso Divaldo, e tive a oportunidade de conhecer a Neuza, que é minha esposa, que já estava integrada na Federação Espírita do Estado do Mato Grosso, como coordenadora da área da evangelização, e conheci seu praeiro. Então eu decidi vir para o Mato Grosso. Então, estou aqui já desde 79, né? E de formas que ó, essa ponte aérea da vida, né? Então, quando eu conheci a Neuza, começamos a namorar e aquele momento que você bate os olhos nos olhos, assim, você não quer saber de ouvir pai, nem mãe, nem ninguém, você quer casar. E foi o que eu fiz, abri mão de tudo. Lá eu era dirigente de uma casa espírita, que havíamos criado aos 17 anos, junto com outros amigos. E profissionalmente também, eu fui militar da aeronáutica, dei baixa e eu vim para o Mato Grosso. É a paixão, né? O amor, né? Estou aqui já, daí já me integrei logo na federação, né? De formas que é uma alegria muito grande essa oportunidade abençoada do trabalho. E você colocou muito bem, porque nós fazemos parte de uma família espiritual, né? É muito interessante que no livro Após a Tempestade, de Joana de Ângeles, a última mensagem, que se intitula Labor em Equipe. Então, ela nos fala que muitos de nós, daqueles que hoje nos encontramos nas hostes doutrinárias do Espiritismo, somos aqueles espíritos que viemos do primeiro mundo, do mundo antigo, né? E muitos de nós tivemos, como diz Emmanuel, vivendo o cristianismo sem o Cristo, né? Tivemos as nossas derrocadas morais. E num dado momento, carinhosamente, amorosamente, Francisco de Assis roga a Jesus para acolher essas almas. E ao nos acolher, trouxe para o Brasil e trouxe sob o guarda-chuva amoroso da doutrina espírita, né? Então, Joana de Anjos coloca isso no livro Após a Tempestade, na página Labor em Equipe. É muito interessante, vale a pena a gente estar lendo. Então, de formas que não é o acaso, né? Acaso e milagres não existem. Aquilo que a gente atribui enquanto acaso e milagre nada mais é do que uma pobreza de instrumentação para que nós possamos aferir a intimidade dos fatos. Isso nos esclarece a doutrina espírita, né? O Emmanuel tem o cuidado de dizer que nenhum aperto de mão é por acaso. Então, realmente, essa alegria que você colocou, externou, de nós estarmos nos reencontrando, é que somos almas afins, fazemos parte dessa família espiritual.
com este compromisso em comum conosco em primeiro momento, que ninguém reencarna para mudar o outro, né? Mas, e, através desses reencontros, né, e reencontros, nós aurimos força para nos administrar. E quem de nós não temos os desafios do nosso dia a dia, né? E os maiores são os íntimos, né? São as nossas compromissos de fazer todo um trabalho de ressignificação de valores, para que nós possamos prosseguir nessa caminhada com o Cristo, né? O Emmanuel tem uma mensagem muito interessante no livro Amor e Sabedoria, de Clóvis Tavares, e ele diz assim: já cansado de viver o cristianismo sem o Cristo, pedi uma oportunidade renovada e vim descortinar na linha do horizonte o país banhado pelo Cruzeiro do Sul. E ele veio como padre Manuel da Nóbrega, né? Aquele padre que enfeiava o clero português, e veio para o Brasil para morrer. E, de repente, olha aí, foi o fundador da cidade de São Paulo. E é muito interessante que, na história do padre Manuel da Nóbrega, ele atrasou, inclusive, a própria inauguração de São Paulo para fazer no dia que a igreja elegeu como sendo a convenção do apóstolo Paulo, né, de Saulo. E o carinho, a ternura que Emmanuel tem por Paulo, né? Você veja na série Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Fonte Viva, que ele comenta as cartas de Paulo. E aí a gente vai perceber por quê. Porque no próprio a literatura que Emmanuel nos oferece, quando Paulo desencarna, no mundo espiritual, ele se encarregou de estar recolhendo aquelas almas intelectuais que conviveram com o Cristo, mas muitas vezes não o aceitaram, né? E o Emmanuel é um deles, como sendo o Publio Lentulus, né? Aquele orgulhoso senador que depois desencarna cego e se converte ao cristianismo, porque a sua esposa Lívia já havia se entregado à mensagem do Cristo muito antes, né? É muito interessante essa oportunidade que o movimento espírita nos oferece, esses encontros com essas almas queridas. E aqui estamos nós, nessa oportunidade. Pois é, que bacana a gente fica falando a respeito de Emmanuel, Paulo, esses grandes expoentes aí do Espiritismo. E Paulo, é, nós estávamos comentando ontem com o Saulo aqui, né? O Saulo Gouveia Carvalho, É, para o pessoal entender, Saulo é um outro trabalhador da Federação Espírita. Nós estávamos fazendo um podcast com ele ontem, né? é, E a gente estava comentando a respeito disso, né? E tem um comentário de Emmanuel no Pão Nosso, como você citou na frase de Paulo, quando Paulo tem aquele encontro com Cristo, né, na estrada de Damasco, certo, Senhor, o que queres tu que eu faças, né? verdade, E o Emmanuel tem assim um comentário desde essa frase diz o seguinte que faça o que te cabe hoje para que não precises voltar amanhã e refazer novamente. Aí no verdade, final ele tem um comentário bem pequenininho, uma frase, a gente vê que espírito evoluído com frases curtas, ele consegue trazer um significado gigante, né? E ele diz assim: faze o que te cabe e receberás o que te espera. é verdade. Ele está falando da lei de causa e efeito, não é? E é o que Jesus coloca, cada um conforme as suas obras, né? Jonas diz assim: o mal que nos faz mal não é o mal que o outro nos faz. O mal que nos faz mal é o mal que eu faço, o que me torna uma pessoa momentaneamente má. Então, o bem que você faz, você está fazendo a você mesmo, né? O Emmanuel tem uma outra mensagem, no livro Caminho, Verdade e Vida, Colaboradores de Deus. E é interessante que ele coloca, por exemplo, a abelha, quando ela pousa numa flor, ela leva o pólen a outra. Da mesma forma, a borboleta. Então, são os maiores polinizadores, né? Então, ela, nesse momento, ela, a abelha, ela não está sendo co-criadora e colaboradora da divindade. Então, toda a criação, ela está inserida dentro da lei de sociedade, da lei de solidariedade, da lei de fraternidade. Mas nós somos os únicos seres da criação que somos convidados
a fazer isso de forma espontânea e de autoconsciente. Por isso que o trabalho do bem, essa volta nossa para a casa espírita, ela é fundamental. Então, nós estamos vivendo esse momento pós-pandêmico, muitas casas fecharam, e há muitas casas que estão com dificuldade dos próprios trabalhadores estarem retornando ao trabalho da casa espírita. Então, é muito importante e é fundamental que nós busquemos realmente perceber essa oportunidade, né? Porque o apóstolo Paulo, o Emmanuel nos apresenta, é um espírito resoluto, né? Um espírito assertivo, determinado, como você acabou de citar. Você imagina, olha, ele era o top do farisaísmo. Ninguém havia vencido qualquer retórica com ele. Ele conhecia de ponta a ponta tudo sobre Moisés. Ele sabia tudo sobre as leis. Mas você imagina, no momento em que ele encontra o Cristo, e é claro que a natureza não dá salto, então ninguém é colocado à prova de uma forma abrupta, né? O convite do Cristo para Saulo já vinha desde lá de trás. O momento em que ele conhece, por exemplo, Gamaliel falou do Cristo para ele, né? Sadoc, que era o amigo dele, que o levou à casa do caminho, foi a primeira vez que ele viu Estevão, né? Ele também falou do Cristo, e quando Abigail, né, logo depois da morte de Estevão, e gente, nós vamos percebendo que não é o sofrimento que faz a mudança. Então, possivelmente, se Saulo fosse dócil, né, tivesse uma estrutura mental, porque a estrutura mental dele estava toda presa a Moisés, né? Tanto é que quando ele está diante de Estevão, né, aquele rapazinho franzino, ninguém dava nada por ele, mas quando ele abriu a boca, foi amor à primeira vez, o encantamento de Saulo com ele, a lógica, a forma como ele logicou, pegando o Velho Testamento e trazendo até chegar a Jesus. Mas quando ele fala que Jesus é a chave e Moisés é a porta, o que adianta você ter a porta e não ter a chave para abri-la? Então, Jesus é a chave para todos os enigmas. Na cabeça de Saulo, ele vinha intoxicado das informações socioculturais, de que Jesus era um bandido, morreu entre dois ladrões, ele era um tumultuador na cabeça de Saulo, então ele não concebia isso. Então ele teve dificuldade de fazer texto e contexto. Agora, o que é interessante, Tiago, e que me emocionou muito, foi quando Saulo chegou para Estevão e pediu que ele se retratasse, né? E ele disse, meu irmão, o que eu tinha que falar, já falei na tribuna. E o Cristo nos orientou que qualquer contra você ficar discutindo, isso é azedume na convivência. Ele disse, não, mas eu lhe exijo que você volte e se retrate. Ele diz, olha, não tem porquê, para mim isso é a verdade. Ele diz, mas eu lhe exijo, em nome do Sinédrio. Agora, olha o que Estevão colocou para Saulo. Saulo era realmente um espírito proativo, determinado, resoluto, assertivo, mas Estevão também não era diferente. Olha o que ele coloca para Saulo. Reconheço que o Sinédrio tem 1000 meios de me fazer chorar, mas não lhe reconheço nenhuma autoridade para me fazer renunciar ao Cristo. Tanto é que você veja, naquele momento, Saulo fez tudo para que Estevão voltasse atrás. Tanto é que você veja, ele que era o vaso escolhido, e o direito romano, você não pode processar alguém se você não tiver uma queixa, né? Saulo, que ele chegou para Abigail, diz assim, o Saulo tinha uma integridade fora de série, a ponto de chegar para Abigail, Abigail, eu não vou lhe ofertar uma rosa sem perfume, porque as moças se jogavam aos braços dele nas corridas de bicas e a nenhuma ele se entregou. Então ele se mantinha um caráter de integridade em todos os aspectos. Mas nesse momento, diante
do processo de Estevão, ele vai subornar um funcionário para montar um processo falso e ali ele condena Estevão. Então, quando ele encontra Jesus, que o irmão diz: que queres que eu faça? Veja, ele usou de toda a estrutura de assertividade, de proatividade diante do Cristo, porque ele era o vaso escolhido. Então, quando ele diz assim: Senhor, o que queres que eu faça? Agora, olha o que é interessante, Tiago, é que espíritos superiores eles não dão receita. Né? Olha, faz isso, olha, faz aquilo. Não. Quando ele perguntou, Jesus não disse para ele: não, faz desse jeito. Não, ele disse assim: adentra a Damasco e lá lhe será dito o que deves fazer. Então, simbolicamente, com a visão da psicologia profunda, porque o Emmanuel diz assim: olha, nenhuma vírgula do que Jesus colocou está desprovido de um sentido moral. Os encontros terapêuticos de Jesus diz respeito às nossas dores, os nossos conflitos. Por exemplo, a mulher carente afetivamente ou adulta, quem de nós não temos algum conflito na área da sexualidade? Mais ou menos. O encontro de Jesus com Nicodemos, né? Aquele homem que estava preso à lei, quem de nós não ficamos também na superficialidade? O encontro de Jesus com Zaqueu, aquele homem que era apegado à questão dos bens materiais. O encontro de Jesus com Maria de Magdala, aquela mulher que tinha qualquer homem aos seus pés, mas quando encontra Jesus, ela era virgem, enquanto alma, enquanto espírito imortal. Porque ela mesma está lá no livro Boa Nova: Senhor, eu tenho meu útero vazado por quantos homens que eu não sei. Mas o amor do Cristo ela nunca havia sentido. Então, são de respeito às nossas subpersonalidades. Então, Damasco significa adentrar nossa própria consciência. E a nossa consciência tem todas as respostas. Quem tem perguntas são a mente. A nossa mente ela pode viciar, a consciência não. Então, o Emmanuel coloca, né, o carinho, a ternura dele com Paulo de uma forma muito magistral. Não é verdade? A gente percebe que essa parte quando Saulo pergunta o que queres que faça, né? O interessante é que quem Jesus coloca para voltar a visão dele é quem ele ia perseguir, né? Que é É, o Ananias, né? olha, o lobo, né, A ovelha sendo cuidando do lobo, né? justamente, então sendo salvo pela ovelha, né? Olha a pedagogia ou a andragogia, a forma como Jesus trabalha, né? Você veja, e o respeito ao livre-arbítrio. Sim. Se Saulo tinha reencarnado com essa missão, por que Jesus não fez nenhuma intervenção antes? Porque, como ele disse, eu não vim derrogar as leis, eu não vim destruir a lei, vim cumpri-la. Então, os benfeitores agem com profundo respeito às leis, porque são através das leis que Deus administra as suas criaturas e tudo que ele criou, né? Ô, Lacordaire, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente estava falando de Joana, de Ângeles, você até citou algumas frases dela. A Joana, ela teve uma encarnação aqui também no Brasil. Se eu não me engano, foi numa palestra do Divaldo que eu vi, Divaldo comentando, uma encarnação dela lá, inclusive na Bahia, né? É isso mesmo? E isso, Joana de Ângeles, na verdade, é um espírito desde a época do Cristo. No livro Boa Nova, Humberto de Campos coloca a história de Joana de Cusa. Aliás, tem um livro que chama Veneranda Joana de Ângeles. E nesse livro ela então relata, né, as suas encarnações. Então, o primeiro destaque que ela tem é como Joana de Cusa, aquela mulher que era fora, como diz a garotada, fora da curva, né? Fora do seu tempo. Ela era uma pessoa altamente resolutiva, idealizadora, assim, uma pessoa assim para frente, com um ideal de vida.
e o esposo atormentado. Foi por isso que, no momento de dor e sofrimento, que aquela que a ajudava nos seus afazeres domésticos, fala: Dona Joana, passa por Cafarnaum, um homem incomparável. Ele fala que somos filhos de um pai, e a casa desse pai há várias moradas. Vamos ouvir. E ela foi, disfarçadamente, né, como dama da sociedade, e foi amor à primeira vista. Quando ela ouve Jesus falar das bem-aventuranças, né? Vinde a mim todos vós que achais sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aquilo foi como gotas de orvalhos na dor do deserto da alma de Joana de Cusa. E justamente naquela tarde e noite de primavera, ela pede uma entrevista na casa de Pedro. Quando ela bate a porta, olha a surpresa, que ela ouve aquela voz terna e amiga: entre, Joana, entre. E quando ela olha, quem é que estava ali? Jesus. E ela, emocionadamente, ela pergunta: mas, Senhor, o Senhor me conhece? Conta Humberto de Campos que Jesus, carinhosamente, tocando-lhe a mão, olhando nos olhos de Joana, que é a janela da nossa alma: oh, minha filha, eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece todas as suas ovelhas nominalmente. É muito interessante. Quem não leu, vale a pena ler. O livro Boa Nova, é a psicografia do nosso querido Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. E ele descreve ali o diálogo, um diálogo assim profundamente acalentador, né, e orientador a todos nós. E depois ela volta como Clara de Assis. Segundo os biógrafos, então o Francisco, que é também a reencarnação de João, o discípulo amado, né? Foi o único que desencarnou na velhice, né, em Éfeso, e ele volta como Francisco de Assis, e como Clara de Assis. Então ela criou o convento das Clarissas, né? A Ordem das Clarissas, e desenvolve um trabalho extraordinário, também filha de pais bastante ricos, ela renuncia a tudo, à semelhança de Francisco, para se entregar à dedicação à caridade, né, à pobreza. E depois ela volta no México como Sor Juana Inés de la Cruz, né, que é aquela muito interessante, ela é uma heroína hoje no México, a intelectual, a monja, a freira da biblioteca, porque ela tinha uma biblioteca, os pais também bastante é, abastado, né? Abastado assim, financeiramente, ricos. E então depois ela abre mão de tudo também para se dedicar à pobreza. E depois ela volta também ao Brasil, como a Joana Angélica de Jesus, se a gente for pegar na história do Brasil, é aquela abadesa que entra na frente do soldado e que diz: aqui na casa de Deus, só se você passar por cima do meu cadáver. E realmente o soldado a transpassa com a baioneta, para dar tempo para que as noviças, as freiras, pudessem fugir pelas passagens secretas, porque os soldados entravam e faziam horrores. Né? Então ela colocou diante do soldado, fazendo um testemunho, e foi uma das que contribuiu com o processo da própria independência do Brasil, né, da libertação. Então, realmente, ele hoje volta para nós com o Joana de Ângeles, né, através da psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Né? Que bacana. Ô Lacor, deixa eu te fazer uma proposta aqui. E o Papo Espírita, ele tá nascendo ainda, é um bebezinho, né? É um projeto que tá começando agora. Eu queria convidar você para que a gente fizesse um programa sobre Joana de Ângeles. Você topa? Vamos sim, com o maior carinho. Vamos Fazer programar um assim. quadro aqui no podcast, então, pessoal, ó, em primeira mão aí para vocês, o nosso querido Lacordaire, fazer um quadro específico sobre Joana de Ângeles, que a gente possa trazer aqui no podcast aqui para vocês, para a gente estar acompanhando essas histórias aí de Joana e que coisa, num pedaço de tempo tão curto, a gente consegue falar tantas coisas de Jesus, tantos exemplos que a gente pode trazer na nossa vida de renúncia, né, Lacor? É, Principalmente
essa história de Joana de Cusa, desde lá da época de Cristo, né, com o filho lá, né, no circo É máximo romano, abjura, a mãe abjura, né, que verdade. exemplo, que exemplo. Mas, Então, meu irmão, já no ano de 65, né, sessenta e ela cinco. então dá testemunho ao Cristo sendo colocada na cruz e o soldado, tá, foi ela e o filho dela, você colocou muito bem, numa cruz, e você veja, o soldado disse, se você renunciar ao Cristo, eu te liberto. E ele põe fogo primeiro na cruz do filho, olha como que é a dor. E o filho, mãe, abjura, não posso, meu filho. Quem conheceu Jesus jamais o esquecerá. E o bacana é que você está falando do Boa Nova, eu, inclusive, agora estou terminando de ler o Boa Nova aqui. E essa parte eu passei alguns capítulos para trás, é muito interessante que lá no final o soldado fala, né? O seu Cristo te ensinou a só morrer? Ela fala, não só a morrer, mas a como a te amar, como a viver. Verdade, verdade. São essas almas nobres, né? É, É muito interessante. Pessoal, eu quero reforçar aqui o convite para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, deixar o comentário, deixa um like para a gente, dar essa força para o canal, para que o YouTube possa entender que esse conteúdo é relevante, trazer um papo legal, bacana desse aqui que a gente está tendo para mais pessoas. Nós ficamos muito agradecidos, principalmente com a presença do nosso irmão Lacordaire. Vamos falar depois, vamos colocar as novidades aqui nas redes sociais a respeito do quadro, que a gente vai sentar depois e fazer um roteiro, né? Para que a certo. gente possa discorrer de forma mais assertiva aqui no canal. E eu agradeço, irmão Lacordaire, pela presença, mais uma vez, sempre dispostos a nos auxiliar, nós aqui da Web Rádio Espírita Selac, do Portal Espírita, daqui do nosso Noroeste do Mato Grosso. Ficamos muito agradecidos com a presença de vocês, com o carinho de vocês, toda a federação para com a gente aqui. Nós ficamos muito agraciados e que Deus abençoe você, meu irmão. E o que nós pudermos estar juntos na caminhada, dentro da nossa pequenez aqui, o que nós pudermos fazer, pode contar com a gente. Muito obrigado pela sua entrevista. E vamos marcar aí para a gente fazer o quadro de Joana aí, pessoal. Quero que Vamos vocês embora, comentem aqui e deixem o recado. então. Queria que Nós, você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes, para os nossos irmãos que estão nos acompanhando. muito bem. Nós que agradecemos, Tiago, com muito carinho, em nome da Federação, Espírito Estado Mato Grosso, esse espaço, né, de podermos estar colocando esse encantamento que a doutrina espírita nos oferece. Né? Há uma passagem no livro Renúncia que vem muito ao encontro do que nós estamos passando. Nós estamos vivendo um momento pós-pandêmico, onde muita dor e sofrimento batem às portas dos cantos mais diversos. Há muitas casas sendo visitadas pela viuvez, pela orfandade, muitos companheiros perdendo o emprego, condições sociais. Então, há muita dificuldade neste momento que a humanidade está passando. Então, a Terra está passando por um momento, como diz Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária, nessa madrugada dia. E na madrugada dia é muito mais tormentoso, né? Como diz o apóstolo Paulo, nos dias tormentosos, Deus se faz muito mais jubiloso e presente, né? A sua luz, o seu amor, que a gente valoriza mais. E esse é o momento de nós estarmos mantendo a nossa fé, mantendo a nossa esperança. Então, neste livro Renúncia, há um personagem que se chama Alcione, é uma psicografia de Chico Xavier, um romance de Emmanuel, quem não leu vale a pena ler. E há um outro personagem que é Carlos. Aliás, Carlos é o personagem que Alcione, que não precisava mais reencarnar, que é um espírito missionário, um espírito de escola, mas reencarna para resgatá-lo. E ele mesmo, naquele momento, ele diz: Olha, você sabe que eu tenho poder de vida ou morte sobre você, porque ela não cedeu às condutas que deixavam a desejar de Carlos. E aí ele foi e disse: É verdade, você tem poder sobre a vida do corpo, mas não da alma, que o espírito é imortal. Mas lembre sempre, por mais que o mar esteja revolto, por mais que a treva negreje, Jesus e Deus estará sempre no leme. Então, este é o momento de esperança e fé que a doutrina espírita nos oferece. Então, busquemos com confiança a oração e sermos essa ponte amorosa e amiga
porque lá fora há uma carência muito grande de irmãos amigos em colaborar com Jesus, que sejam as nossas mãos. Muita paz e gratidão. Obrigado, Lacordaire, mais uma vez. Deus abençoe aí a sua bondade, sempre conosco aqui. Eu quero também deixar para o pessoal aqui, eu vou deixar os links pré-fixados aqui da Federação Espírita do Mato Grosso, da livraria, esses livros todos que nós falamos, pode acessar que lá na livraria tem, né, Lacor? Isso tem, é verdade. Então, beleza, a gente vai deixar todos eles pré-fixados aqui para vocês poderem acessar. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Deus abençoe.